Eu também poderia citar um case de marketing muito interessante que eu vou só rolar a bola e ele vai comentar. Que eu me lembro daquele filmezinho lá da Porta dos Fundos, né? Azeitona? Não? Azeitona? É do Spoleto, não é do Spoleto? É do Spoleto. Aquela... E depois teve uma resposta. Azeite, e eu tô curioso. Eles fizeram aquilo pra zoar? Estava combinado antes? Ou eles fizeram e depois vocês transformaram aquele limão em limonada? Primeiro conta, por favor, Tom, aquele caso. Maravilha. Que eu tô rolando essa bola pra você. Para mim é um grande caso de sucesso e conta esses bastidores, como é que ele aconteceu? Bom, primeiro, respondendo a sua pergunta, que várias pessoas nos perguntam se o primeiro vídeo foi pago, e efetivamente não foi. Tanto que o primeiro vídeo, quando o Porta lançou, ele não se chamava Spoleto, ele chamava-se Fast Food. Eu estava numa reunião com franqueados em Recife, e naquela época nós tínhamos uma equipe que monitorava redes sociais de uma maneira ainda bastante incipiente. A equipe ficava em São Paulo, a matriz era no Rio, eu estava em Recife e eu recebi um e-mail, não tinha WhatsApp. Era um e-mail urgente, Tom, veja isso. Aí eu pedi licença da reunião com franqueados, fui ver o vídeo e o vídeo era muito bom. A verdade é que eu me escangalhei de rir quando eu vi aquele primeiro vídeo. E aí eu volto para a sala e mostro para os franqueados, eles estavam claramente fazendo uma sátira do Spoleto. E eu falo, olha, isso aqui inclusive é como nós estamos, de alguma forma, estamos sendo percebidos dessa maneira. E na mesma hora, assim, como eu fiquei muito bem impactado, a gente teve uma reação que foi uma reação curiosa. Eu e meus sócios, nós estávamos cada um em um lugar do Brasil. Um estava no Rio, outro estava em São Paulo, eu estava em Recife. E nós tivemos a mesma reação, cada um da sua forma, mas a reação foi, a gente precisa saber quem são esses caras. O Porta não era conhecido. E a gente precisa se aproximar desses caras, porque esse vídeo vai explodir. Esse vídeo é tão bom. E era o terceiro dia que estava no ar. Tinha, sei lá, 300 views. Tinham poucos views ainda. Isso era uma quarta-feira. Na sexta, aí o time corre atrás, descobre o tal de Porta dos Fundos e tal. A gente marca um chopp no Baixo Gávea, no Rio de Janeiro. E aí vamos eu, Maria Eduardo. Do outro lado estava o João Vicente de Castro. Estava o Ian, que é o produtor. E estava o Kibe, o Antônio. Que tinha o canal Kibe Louco na época. E a gente conversando, e eles meio assustados, porque eles já tinham feito uma sátira de uma outra marca que não tinha sido muito bem recebida na época. E a gente falou, olha, o vídeo é muito bom, a gente quer produzir algo em cima desse primeiro vídeo que nos permita escutar os clientes e que nos permita receber os feedbacks de como está a experiência dentro do Spoleto. A gente está falando de marketing, experiência fundamental dentro do marketing. E a gente não deu nenhum briefing. O único briefing foi, tenha um carinho, porque é a história das nossas vidas. E ponto. Até porque o Porta você não dá briefing. Eles não topariam se fosse algo briefado. Mas o vídeo resposta foi uma proposta de vocês ou eles ofereceram como uma alternativa? Na verdade, nós pedimos que eles produzissem um vídeo resposta. Só tinha, além do Tenha Carinho, no segundo vídeo tem uma cartela convidando os clientes a entrarem em contato com sos@spoleto.com.br para que os clientes pudessem relatar suas experiências dentro do restaurante. E a gente fez uma outra coisa também. O primeiro vídeo tinha, quando você olhava ali os comentários, tinha uma discussão se era o Spoleto ou se era uma outra rede de fast food que não é a do João, tá? Mas tinha uma discussão se era uma outra rede e tal, que você tem a capacidade de escolher. E a gente falou, olha, vamos assumir, porque claramente é Spoleto. E aí a gente fez nós pedimos para o Porta, junto ao YouTube, de alguma forma que a gente pudesse patrocinar, ou de alguma forma o Spoleto aparecer. E o YouTube também estava começando no Brasil naquela época. Então, a área comercial também não era tão robusta como é hoje em dia. E aí veio um preço que era impagável para nós. E eles foram muito inteligentes, porque eles mudaram a cartela inicial, o thumb, para Spoleto. E aí isso fez parte do nosso acordo. Então, virou o primeiro vídeo, virou Spoleto. Quando o segundo vídeo foi para o ar, eu estava com gerentes dos restaurantes aqui em São Paulo. E eu tinha uma preocupação, que era como que os gerentes iam receber aquele segundo vídeo. Porque, de alguma forma, é um funcionário em dificuldades, e eu tinha uma preocupação de se eles receberam bem ou não. Eu mostrei o segundo vídeo antes de ir para o ar, para os gerentes. E eles adoraram o segundo vídeo. E a primeira noite, que realmente foi um negócio louco, assim, a gente não esperava o sucesso que foi o segundo vídeo, passamos eu e o João Vicente quase em claro, porque o Brasil inteiro ligou para a gente. Então, todos os meios de comunicação, todas as agências de publicidade, enfim, e foi uma coisa assim realmente que a gente não esperava tamanho sucesso. E por fim, isso teve um desdobramento importante no marketing do Spoleto. Porque a partir desse episódio, nós tomamos uma decisão de internalizar
todo o time de comunicação do Spoleto. Porque eu não contei, mas naquele momento, quase todo mundo, com exceção dos 3 sócios e o Mário Eduardo, foram todos contra a gente fazer qualquer coisa com porta. Então, imagina assim, todos os stakeholders... Ficaram chateados? Não, chateados não. Ficaram preocupados. Acharam que poderia ser arriscado. Entendi. Spoleto... Poderia ser pior. Poderia ser pior para a marca. E a gente entendeu que, no nosso caso, para a nossa empresa, para o tipo de empresa que nós temos e o tipo de posicionamento que a gente quer construir, a gente entendeu que era melhor nós termos o time de digital, o time de mídia, o time de planejamento e o time de comunicação dentro de casa. Porque, de alguma forma, para mim, marketing guarda também relação com a maneira como você quer se apresentar. Um pouco até com a cultura da empresa. Um terceiro, tentar transmitir isso, eu acho um pouco difícil. Assim. E a nossa experiência tem sido incrível desde então. Muito bem. É um caso emblemático. Acho que todo mundo lembra, né, desse vídeo do Spoleto. Eu lembro. Né? Até me veio na cabeça, tu falou do João Vicente. Eu não sei se tu vai recordar, porque vocês devem fazer N iniciativas de marketing, mas eu lembro uma da Fernanda Lima. Da WhatsApp. Da WhatsApp que vocês fizeram. Tu tem alguma ideia para passar para o pessoal também, de onde nasceu, como vocês formataram aquilo? Porque, para quem não assistiu, depois a gente pode deixar até o link, eu lembro que era um negócio que eu não tinha feito em inglês, eu não precisava fazer inglês, eu tinha vontade de fazer, porque o vídeo tinha uma música, eu acho, até para ilustrar melhor, vamos colocar, a gente pode botar um trechinho no ar desse vídeo do Spoleto? Então coloca aí para a gente ver como é que foi essa resposta do primeiro vídeo. Você quer botar o primeiro e o segundo? Acho que vale a pena colocar um pedacinho do primeiro. Um pedacinho do primeiro e um pedacinho do segundo. Então vamos dar uma olhadinha lá. Presunto, milho, o que mais? Calma. Fala, o que mais quer? Quer mais o quê? Calma. Quer o quê? Vambora, pô. Pimentão. Pimentão, isso, o que mais? Fala. Ai, meu Deus, eu odeio Que mais? pimentão. Fala, o que mais? Calma, O que eu você tô quer? pensando. Eu quero palmito. Quer palmito? Quer palmito? Fala, Quero. não, palmito. Eu quero mais palmito. E aí? Boa tarde. Boa tarde, senhora. Tudo bem? Tudo ótimo, senhora. Deixa eu ver. A senhora ainda não decidiu, senhora? Não. Não decidiu, não é? Tinha 15 minutos na fila para decidir, mas esperou para decidir no balcão. Calma. Leve o tempo que a senhora quiser, vá no seu tempo. Tem azeitona? A senhora tá vendo azeitona na sua frente, senhora? Tô. Então tem azeitona. Então tem, olha aí. Bom, é realmente genial essa sintonia que eles conseguiram ter entre o segundo vídeo e o primeiro vídeo. E ficou de bom gosto, né? Acho que todo mundo gostou no final, né? E sabe o que foi interessante, Fábio? Do ponto de vista de recrutamento e seleção, nós passamos a atrair mais jovens. Eventualmente jovens que já tinham uma pegada e que já queriam trabalhar talvez em empresas mais ligadas ao mundo digital, passaram a procurar o Spoleto a partir desse Que se vídeo. identificaram com a marca. Então você vê como é que marketing toca a companhia como um todo. O que me chamou muita atenção nessa história e que me tocou, como usuário na época, né? Não como um profissional de marketing, foi que eu me identifiquei. E aí, vendo essa campanha e o quão bem-sucedida ela foi, e tentando olhar um pouquinho para cases internos, eu vejo que os meus cases mais bem-sucedidos, eles tiveram um elemento muito parecido, que foi o elemento da identificação. Então, às vezes a gente quer fazer um marketing com muita complexidade, né? E aquelas coisas mais simples, que geram mais identificação, geralmente são as coisas que mais chamam atenção. Então, se você for pegar os vídeos mais virais da internet, eles geralmente são amadores, porque as pessoas elas se identificam, né? Quando a gente vai fazer uma coisa muito bem produzida, às vezes a gente distancia, né, o consumidor. Então, eu tenho alguns cases de marketing, né, onde eu percebo que, primeiro, pessoas, elas geralmente compram de pessoas, né? Então, quando você cria algum tipo de aproximação entre humanos, né, você tem muito mais probabilidade de conseguir tocar na emoção da pessoa e se você consegue gerar uma identificação melhor. Porque às vezes a gente acaba distanciando tanto, né, o que a gente está marketeando do consumidor que a gente simplesmente não consegue criar um elo, não é? Então, eu como um cara que trabalho muito na internet, descobri isso muito cedo. Né? Os conteúdos que eu sempre produzi tentando me colocar como alguém muito acima de alguma forma da audiência, eles dificilmente emplacaram. Na verdade, eles não emplacaram. Por quê? Porque na internet, você quer olhar para alguém que de alguma forma você possa se enxergar, né? E isso daqui me fez ter alguns cases interessantes. Então, por exemplo, quando você pega identificação com o marketing de conteúdo, os meus maiores cases vieram de marketing de conteúdo, né? Eu sou um cara que eu passei alguns anos
produzindo conteúdo sobre finanças. E eu sou uma pessoa produzindo conteúdo. E eu mostrei que o que eu fazia era factível e alcançável para as pessoas que de uma forma me consumiam, não é? Então, em um determinado momento, eu me fiz uma pergunta, não é? Eu estava próximo de um grande grupo de investimentos e uma grande pergunta que eu aprendi a me fazer no marketing e que pode ajudar qualquer empreendedor é o seguinte: que serviço ou produto o seu cliente compra imediatamente antes de comprar de você, não é? Então, nesse grupo de investimentos, o que esse cliente ou consumidor fazia exatamente antes de abrir uma conta? Ele assistia um vídeo de um influenciador. Eu era esse influenciador. Então fez sentido a gente fazer uma espécie de parceria, né? E o marketing de conteúdo, utilizando a identificação e não me colocando como alguém fora da curva, e sim como alguém normal que começou de baixo como um garçom, trouxe como resultado para uma companhia como essa mais de 1 milhão de cadastros. Não é? Então, se você for parar para pensar quanto vale 1 milhão de cadastros num grupo de investimentos, o equity de um negócio como esse se valoriza extraordinariamente. Né? E é interessante ver como essas coisas acontecem aos montes no mercado.